Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa do nosso canal, o canal Bruno Tavares, que é um canal de memória, de historiografia, onde mergulhamos na história do Espiritismo. São 8 programas, 4 semanais e 4 mensais, sempre às 20 horas. Eu queria declinar aqui, né, quais são esses programas. Né? Temos no domingo o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, conversando com o historiador e biógrafo de Bezerra, Luciano Klein Filho. É um programa sobre a vida e a obra do Dr. Bezerra, com fatos inéditos do movimento espírita. Na terça-feira, temos o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, conversando aqui com Ana Maria Miranda, a filha do Hermínio, trazendo aqui fatos, não apenas dos livros do professor Hermínio, mas fatos totalmente desconhecidos da vida do grande escriba e fatos emocionantes e com a narrativa quente, emotiva da querida Ana Maria. Na quarta-feira, temos o programa Resenha Literária com o pesquisador e documentarista espírita Silvio Mariano conversando aqui conosco. É um programa sobre livros. Trazemos aqui as obras espíritas, conversamos sobre cada qual, né? Programa delicioso. Na quinta-feira, temos o programa O Método que Melhor Mediu Kardec, sobre a vida e a obra de Herculano Pires, o maior filósofo espírita brasileiro, e sempre na companhia da querida Dona Heloísa Pires, escritora, educadora e filha de Herculano. Também semelhante ao programa de Hermínio, trazendo aqui fatos da vida do Herculano que ninguém conhecia. E, claro, conteúdo de suas obras. Então, são esses os programas semanais. O de Bezerra, o de Hermínio, a resenha literária e o de Herculano. Mas temos também os programas mensais, que só acontecem aos sábados. Todo primeiro sábado temos o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, com Charles Kemp conversando conosco, ele que é presidente da Federação Espírita Francesa, e são fatos da vida de Denis, do seu apostolado, e o conteúdo das suas obras, e coisas inéditas trazidas aqui também. No segundo sábado, temos o programa Memórias e Reflexões, que foi inspirado pela obra do César Pérez de Carvalho, com quem conversamos aqui todo segundo sábado. São as suas memórias, mas também a memória do movimento espírita brasileiro, porque o César dirigiu duas das maiores instituições espíritas do Brasil, a Egreja e a Federação Espírita Brasileira e a USE São Paulo, e ele conhece o movimento espírita como ninguém, por dentro dos seus bastidores, as suas entranhas, digamos assim. Por si só já revela a importância do programa. No terceiro sábado, temos o programa Portfólio Fontes Primárias, com o querido Adair Ribeiro, pesquisador, curador do Museu Acol, Allan Kardec, online. É um programa sobre fontes primárias. O Adair, junto com outros pesquisadores, foi um daqueles que salvaram o movimento espírita da falsa narrativa da adulteração da Gênese, e ele adquiriu 3.000 documentos vindos de França, fontes primárias com a letra de Kardec, de Amélie Boutet, dos médios de Kardec, comunicação dos espíritos no francês. A gente vê aqui documentos até que não foram transcritos ainda, né? Programa valiosíssimo. E no quarto sábado temos o programa O Eco da Imprensa Espírita, com o articulista Leonardo Marmo Moreira, da revista Reformador e da revista O Consolador. É um programa que tem como patrono Luiz Olímpio Teles de Menezes. Por isso mantemos a grafia, o acento no E e o CH, o eco da imprensa espírita, porque Luiz Olímpio Teles de Menezes foi o pai da imprensa espírita no Brasil e criador do primeiro órgão de divulgação espírita
aqui no Brasil, que foi o Eco da Lentúmulo, com acento no E e com CH. Mantemos a grafia e eu e Marmo conversamos sobre o que sai na imprensa espírita do Brasil. Então, pessoal, está aí à disposição de vocês 8 programas já. É um esforço pela memória, pela historiografia do Espiritismo, um esforço exaustivo, né? Mas é isso que a gente vai trazer sempre aqui para vocês. Né? Estou aqui no meu mini gabinete, cercado pelos meus livros, já, de onde a gente grava sempre esses programas e oxalá as pessoas se interessem em assistir. Né? Ok? Sempre dedico esses programas à minha mãe querida, que hoje se encontra no plano espiritual. Sinto a presença dela, é impressionante. Minha conexão permanente com minha mamãe. Então, mamãe, inspira teu filho para ele manter com disposição por longo tempo esse desiderato de divulgar a doutrina através da memória da história. Tá? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos orar, agradecer a Jesus, nosso mestre amigo, o amigo que não abandona amigo no meio do caminho, que tu nos inspire, Jesus, a manter o trabalho da divulgação espírita através dessas singelas entrevistas, mas que são feitas com o coração carregado de convicção e amor ao ideal espírita. E possamos cada vez mais levantar a bandeira do espiritismo, mostrando ao mundo que a morte é um boato, o maior boato dos séculos, e que não há morte em nenhum ponto do universo. Então, sendo assim, agradecidos a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o programa da noite de hoje. Bom, pessoal, aproveite aí mais um programaço do canal Bruno Tavares. Já estamos sempre aqui, chat aberto, né? Comentem à vontade. Vou pedir aqui, claro, não é? Curtam o programa, inscrevam-se no canal e toquem o sininho para lembrar a cada novo programa, não é? É a famosa ladainha do YouTube, mas claro que a gente tem que ir nessa também, né? O YouTube, quando você curte, se inscreve, então compartilha, claro que chama mais visualizações. A gente não está pregando aqui no deserto, né? A gente quer que o programa tenha um mínimo de assistência desejável, né? Pessoal, então, beijão, muita paz para vocês, um beijo na alma de todo mundo, bom programa. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com um programaço Leão Denis, o apóstolo do Espiritismo, sempre na companhia de Charles Henri Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, nosso querido amigo francês e brasileiro adotado, né? Viveu aqui uma quadra da sua vida. Meu querido Charles Kemp, boa noite. Está muito frio aí, Charles Kemp, na França? Boa noite, Bruno. Realmente aqui é inverno agora, né? Já houve geadas vários dias, né? Inclusive a noite passada chegou a 3 graus negativos, né? Mas é simplesmente a gente voltou ao normal, né? Depois de ter temperatura acima da média, agora simplesmente a gente voltou na média, né? E também as precipitações, né? O verão estava extremamente seco, né? Mas agora está tudo cheio de novo, né? Os rios, os lagos, as represas, né? Quer dizer, é um ritmo um pouco diferente, né? Mas a natureza ela sempre retoma os direitos dela, né? Charles, eu queria que você contasse aqui para o público, né? Charles Kemp me disse que teve na Finlândia, né? Na Finlândia você pegou quantos graus, Charles Kemp? 30 graus negativos, né? Lá na Finlândia, realmente, ali não brinca não, né? Inclusive já estava -20, quando estava -3 aqui, estava -20 lá, né? Essa semana. E, bom, é normal, né? A gente já chega perto do círculo polar, né? Aquelas regiões ali bem continentais, né? Com as extremas.
Mas mesma coisa, né? O pessoal está ali, as árvores muito bonitas, cheias de gelo e tem outros charmes no inverno, né? Aqui mesmo, na região que eu moro, eu já peguei uns 20, 18 graus negativos, né? Na realidade, né, o que eu digo, Bruno, é que quando está entre 3 negativo e 18 negativo, você não sente mais tanta diferença, não. Tá frio, pronto, né? Embora lá na Finlândia, eu acho que é uma etapa a mais ainda, né? Ali realmente a gente precisa de roupas adequadas, né? Inclusive aqueles calções compridos, né? Feito de lã, de coisa bem quente, né? Para estar mais à vontade. Rapaz, 30 graus negativos, Charles Kemp, para mim é inimaginável. Agora, o frio faz bem para a pele, né? Exato. Não, quer dizer, quando está quente, né, a gente, né, você não sabe mais o que fazer, onde ir, né? Mas quando está frio, né, aí coloca uma roupa, né, quer dizer, com roupagem, boné, luvas e adequada, né, a gente consegue aguentar o frio, né? Você vê o pessoal lá na Groenlândia, né, o pessoal que sobe lá no Himalaia, né, aguenta frios até 50, 60 negativos. Bom, o querido Charles Kemp teve aqui algumas semanas atrás em Recife, Pernambuco. Charles veio aqui numa rapidez, já. Não levei Charles Kemp para minha casa dos humildes, porque ele não podia. Charles veio tratar da venda do apartamento dele, foi muito em cartório É. aqui no Recife, mas ele prometeu que da próxima vez não vai vir em cima da hora, não é? E ele vai na Casa dos Humildes, na Federação. Mas, meu amigo, a gente falando da Finlândia, como é que foi pouco tempo, mas você respirar esse calor do Saara aqui de Pernambuco, como é que foi, Charles? Olha, eu não achei tanto calor, não, sabe? Porque, bom, eu também não fui para o interior, sabe? A gente só ficou no litoral, né? Onde sempre tem aqueles ventos, né? Os aliseus que vêm do oceano, né? Tava assim, 26, 27 à noite, né? E 30, 31 de dia. Não era assim tão mais do que se, talvez era 1 grau a mais do que do que eu conheci na época, né? Mas não era tanto calor assim, não. É perfeitamente suportável. É mais o contraste, né? Sai daqui com 0 graus, chega lá com 30, né? E isso o corpo precisa de um tempo para se acostumar, principalmente, né? Quando a gente, como a gente comentou antes, né, Bruno? A gente entra lá no clube dos 5, no clube dos 6, né? Aí o organismo é mais devagarinho nas reações, né? E realmente na volta, né? Eu me dei conta, né? Passei uns 2, 3 dias com sonolência até durante o dia, né? Até recuperar completamente, né? Bom, são essas coisas, né? E essa viagem foi, como você diz, vapt-vupt, né? Bem rápida. E, né? Só que agora, né? Esses assuntos, vamos dizer assim, materiais tendo resolvidos, né? Se houver outra viagem, ela vai realmente ser com mais calma. Tudo resolvido, resolveu a papelada toda. Tudo que a gente poderia resolver naquela hora, sim. Agora o processo está continuando, precisa de um tempinho, mas se tudo já está lá no cartório, né, para o averbamento final, e parece que né, depois ainda vai ter uns outros probleminhos, né, até receber o pagamento, trazer dinheiro para cá. Bom, mas são essas coisas materiais que a gente vai levando. Bom, o que eu posso assinar embaixo é que o comprador do apartamento do Charles Kemp lá em Boa Viagem vai comprar um ambiente com a psicosfera muito boa, viu? Deus queira, né? Embora ele é evangélico, né? É melhor do que um materialista. Às vezes não. Não. Então, exatamente, exatamente. Mas, Charles, meu amigo, veja bem. Eu conversando com o Charles aqui no Recife, né? Já tinha lhe dito que ia entrevistar Carlos Sete e Adair. Ah, Sim, entrevistei, a gente fez um programa muito bom e o Carlos anunciou sua nova obra, uma obra maravilhosa, né? Sobre os congressos espíritas e estudos científicos, já. isso. Charles, aí ele declinou que o prefácio é de Charles Kemp e também um capítulo seu vai estar na obra também, é isso mesmo? Isso,
O Carlos me enviou a obra para fazer a releitura, né? Ele escreveu essa, né, que já saiu, Espíritos sob Investigação, né? E a nova parece que vai ser Espiritismo sob Investigação, alguma coisa assim. Eu achei o que ele fez realmente muito interessante, né? Ele partiu, né, da codificação de Kardec e do projeto que Kardec tinha, né, aquele projeto 1868, né, onde ele falava, né, daquela direção coletiva, daquele comitê diretor, né, de 12 pessoas, e depois falava também de fazer congressos, né, para reavaliar os pontos da doutrina, ver as novidades que apareceram no intervalo, corrigir os eventuais pontos da doutrina que precisassem ser corrigidos, né? De acordo com a progressividade do ensino dos espíritos, né? Como Kardec bem explicou no primeiro capítulo da Gênese, né? Caráter da revelação espírita, né? E esse ideal que Kardec então tinha imprimido, né? Como que isso se transformou em realidade depois, né? E aí é que a gente vê realmente a grande diferença, né? Ele foi realmente viu todos os congressos, né? Inclusive esses que a gente vai comentar hoje, né? Que participou Leon Denis e viu que realmente, né? Era muito longe de seguir, né? Aquilo que Kardec tinha idealizado, né? Porque Kardec foi, bom, aquele espírito, vamos dizer assim, um pouco de vanguarda, né? Provavelmente alguns séculos adiantado sobre o tempo dele, né? Você vê que hoje, 160, mais de 160 anos depois da codificação, né? Muita gente ainda não entendeu completamente, né? Nem entendeu suficientemente, né? A grandeza dessa doutrina, dessa filosofia que ele nos trouxe, né? E nos primeiros congressos foi o que se viu, né? Quer dizer, pode ser que a gente volte a isso mais tarde, né? Esse congresso em Paris não foi só espírita, né? O Le Marie tinha aberto o leque muito mais, né? Como inclusive mostram alguns outros autores, como o Adriano Calzone, né? Que escreveu Em Nome de Kardec e Madame Kardec, aqueles dois livros, né? Quando ele foi analisando a revista Espírita, ainda do vivo de Amélie, né, nos anos 1870, né, e 1880, ele viu que realmente abriu para a teosofia, abriu para o ocultismo, abriu para a maçonaria, abriu para um monte de coisa. Então, o que aconteceu é que todo esse pessoal que veio com crenças diferentes disse, Kardec, stop, ele foi longe demais, a gente precisa voltar atrás, né? Quer dizer, em vez de partir de Kardec para construir em cima disso, né? Não houve, voltaram atrás quase que do início, né? Ao ponto de discutir ainda a existência de Deus, né? Quer dizer, desse jeito, né? O que Kardec tinha idealizado, né? Do ponto que ele deixou para frente, né? Na realidade, hoje mal começou, né? Existem várias iniciativas hoje nesse sentido, bem louváveis, né? Inclusive a obra do Chico também, que veio no século XX e tudo mais, né, com André Luiz trazendo um monte de elementos novos, né, mas é necessário realmente fazer um trabalho para ver como que tudo isso, né, se engrena, como tudo isso fica numa coerência global, né, e inclusive com os elementos novos, tanto da ciência, né, que foi uma coisa que Leon Denis trabalhou muito, né, tudo que fez o William Crookes, né, nos anos 1870, sobre materializações, os estudos psíquicos e tudo mais, né, que houve um monte naquela segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX, né, que Kardec não conhecia, né, que não existia do tempo dele. E tinha um Home, né, fazendo algumas materializações, mas não estava com Katie King, com aquelas observações científicas, né? Então, Denis, né, um dos trabalhos dele foi de integrar tudo isso, né, trazer a explicação espírita, né, de todos esses fenômenos novos, mostrando como tudo que apareceu nesses fenômenos tem uma explicação perfeita com a base espírita que foi legada por Kardec, né? Ao contrário, né, os psiquistas, né, aqueles da psicologia experimental e tudo mais, né, voltaram atrás, né, rejeitando Deus, rejeitando até a existência da alma, né? Nem espiritualistas eram, né? Então, esse trabalho do Carlos Sete é super interessante desse ponto de vista, mostrando como que
desde 1869, né, quando Kardec desencarnou, até hoje, né, não houve realmente, propriamente falando, o que Kardec tinha idealizado. Ou se houve, houve de uma maneira bem reduzida. E escrevi também um capítulo, porque né, eu conheço o movimento espírita desde os anos 1990, né, que eu participei de maneira mais ativa do Conselho Espírita Internacional, dos congressos e tudo, né? Então, eu fiz um histórico desse período, né? E Carlos gostou, né? Primeiro eu enviei a ele a título para ele tirar lá as ideias para completar o livro naquele período, mas ele diz, não, vamos publicar um resumo do seu capítulo, né? Do que tinha enviado para ele, para fazer um capítulo do livro, né? O que eu aceitei e pronto, estamos aí na elaboração. Bom, é uma notícia sempre auspiciosa, uma obra, né, desse teor, e vindo do Carlos Fett, Charles, não é um elogio, né? É uma constatação pela quantidade de produção, de trabalho que ele faz. É o maior pesquisador espírita da atualidade no Brasil. No Brasil. É. Um afã com que se entrega, né? É impressionante. E graças a Deus. Ele trabalha com muito rigor, muito método, muito mais do que eu, inclusive, né, em termos de disciplina, de organização, de anotar as coisas, de não esquecer. Às vezes eu me esqueço de coisas, eu pergunto a ele, ele tem a resposta imediata, né? Agora, o bom também é a abertura que ele tem, né? Quer dizer, eu descubro alguma coisa, eu mando para ele no mesmo dia, né? Ontem mesmo eu recebi dos arquivos lá da região onde Kardec nasceu, né? Ou cresceu, de Bourg-en-Bresse, recebi arquivos que eu enviei já para ele, né? Alguns elementos interessantes, né? A gente sempre vai atrás, por exemplo, no caso aí, eu estava atrás do batizado de Kardec. Nunca ninguém encontrou o documento, né? Citado pelo Henri Sauce na biografia dele. E indo atrás, a gente acaba descobrindo outras coisas, né? E isso foi bem novo, né? Mas nós vamos ver agora, né? O que a gente pode tirar de ensinamentos, né? Daquela época, né? Que era 1803, né? Quer dizer, antes mesmo que o pequeno Rivai nascesse. Então, essa abertura de a gente dividir as informações, as novidades, né? Segue aquele ideal do Eduardo Carvalho Monteiro, né? Ele fazia a mesma coisa. Descobria alguma coisa, publicava, né? Para justamente criar esse ciclo benéfico, né? De um descobre, o outro descobriu, colocam juntos, né? As descobertas e acelera o processo de descoberta, né? Embora hoje pareça que também tem às vezes uns inconvenientes disso, né? Pessoas que começam a escrever livros sobre uns fragmentos que eles pegam aqui e ali, inserindo isso no meio com coisas que eles acham, né? Citando nenhuma fonte e tudo, e colocando aquilo como se fosse uma verdade estabelecida, né? Então, parece que houve um livro publicado recentemente, um pouco nesse sentido, né? Que está sendo analisado, né? Com alguns elementos, né? Que nem o Carlos nem eu conhecíamos, e como o livro não cita nenhuma fonte, não cita de onde vem, né? A gente só pode supor que, bom, talvez o autor imaginou alguma coisa, ou então, se tiver uma fonte, que, por favor, divide a fonte que a gente possa verificar, né? Esse é o procedimento do historiador, né? Um emite uma hipótese, né, sobre o que ele se baseia, a gente verifica e fica cruzando com as outras informações para a gente chegar à verdade histórica a mais fiel possível. Inclusive, a gente encontrou vários erros já nesse livro. Charles, livro sobre história do Espiritismo, sem citar a fonte, é inaceitável depois de tudo que a gente está vivendo nessa hora do Espiritismo, a hora da pesquisa das fontes primárias. Né? Mas, Charles, essa parceria sua e de Carlos Fett, eu fico impressionado. Pessoal, vejam que é uma ligação espiritual, né? Uma parceria que está dando tão certo, mas o Carlos Fett e o Charles Kemp nunca se encontraram pessoalmente, fisicamente. Tem que ir à França ou você tem que ir lá em Jacareí, viu?
Tem que... Quase que ele veio para a França, né? Mas foi aí veio a pandemia, né? A gente queria até convidá-lo, né? Para participar daquela comemoração que a gente faz de Kardec, né? Final de março. Mas bom, ele veio virtualmente, né? Já deu duas apresentações e hoje, claro, que a gente tem muito mais material ainda, né? Vamos ver como que a coisa evolui daqui para diante. Charles, vamos lá, já entrando na nossa pauta de hoje, né? Engraçado, eu entrevistei o Carlos Fett. Essa semana eu conversei com ele, né? Uhum. De forma virtual, a gente bateu um papo e eu disse a ele, né? Coincidentemente, o Charles aqui testemunha e atesta aqui também, né? A pesquisa do Gaston Luce, Charles, a gente viu as primeiras obras de Leon Denis. Logo em seguida, na linha do tempo da pesquisa, vem o primeiro Congresso Internacional de Espiritismo, em 1889. Agora, um detalhe importante. Pessoal, o Gaston Luz coloca o primeiro Congresso Internacional de Espiritismo, esse de 89, mas é primeiro congresso na França, porque em 88 já tinha acontecido aquele primeiro grande congresso de Barcelona. Internacional, em Barcelona, na Em Espanha. Barcelona, agora eu conversando com o Charles, Congresso Internacional de Barcelona, esse sim, verdadeiramente espírita. Esse agora que a gente vai ver o primeiro Congresso Internacional de Espiritismo em França, na pesquisa do Lucy Charles Kemp, ele coloca Congresso Internacional de Espiritismo. Mas Charles aí vai para os originais, a ata tem algo mais, você podia mostrar para a gente, Charles? Não Sim, foi, sim. Eu por vou mostrar favor. os dois, inclusive. Deixa eu ver aí se eu consigo. Isto. SCV, setembro de 1888, Barcelona, primeiro Congresso Internacional Espiritista. Ou seja, Perfeito. espiritista ou espírita, né? Que é a mesma coisa, né? E aqui tem a capa do livro, né? Que foi publicado depois desse congresso. Já em Paris, no ano seguinte, né, que, inclusive desde 1888, o Le Marie participou. Leon Denis não foi para a Espanha, não, mas o Le Marie foi para a Espanha, né? E o pessoal, Le Marie se engajou a fazer um congresso na França no ano seguinte, 1889. E aqui você tem a capa, né, da ata desse congresso, né, que são 400 páginas. Aí você já pode ler, né, ata, né, compte rendu do Congresso Espírita e Espiritualista, Perfeito. né, internacional de 1889. Ou seja, tinha o caráter internacional, tinha o caráter espírita, mas abriu o leque para o espiritualismo em geral, né? Não foi um congresso somente espírita. E naquele congresso, então, se juntou espíritas, mas também teosofia, maçom, ocultistas, enfim, todas as correntes espiritualistas da época, né, se juntaram naquele congresso. Inclusive, né, o dirigente, o Jules Lerminat e os outros, né, o Gérard Rancos, que foi o Papus, não eram espíritas, não. Um era maçom, o outro era ocultista, né? E por isso que, né, esse congresso não foi somente espírita. Agora, nisso tem coisa a favor e coisa contra, né? A coisa contra foi que, é claro que, com certeza ali, né, os espiritualistas, não sendo todos espíritas, tinha muitas reservas com alguns pontos do espiritismo, né? E uma coisa positiva a respeito disso é que o jovem Leon Denis, né, que já tinha 43 anos naquela altura, né, de 46 para 89, ele ficou conhecido não somente no meio espírita, né? Ele já era conhecido no meio maçom, né? Porque participou lá da maçonaria em Tours, mas ele ficou também super conhecido depois desse congresso nos meios espiritualistas em geral. E ele terminou sendo amigo, né? Do Gérard Rancos, do Papus, e ele realmente tinha contatos com todas aquelas pessoas, mas ele sempre ficou extremamente firme, né? Nas bases de Kardec, né? O espiritismo kardecista, como se dizem, né? Que...
Charles, eu até com o Carlos Chet, a gente, no programa, né? Carlos se refere a ti, né? Era como um balaio de gato, de forma engraçada, né? Porque tinha kardecistas, teosofistas, swedenborgistas, Swedenborg, cabalistas e Rosa Cruzes, né? isso, Então, isso. muita gente. Daqui a pouco a gente vai ver um detalhe. Mas, Charles Kemp, uma mistura dessa não tem como dar certo. Mas, Charles, o Leon Denis já era famoso, né? Como orador, apesar de ter poucas obras, mas chega nesse congresso já com uma fama impressionante. Isso. Porque, né, como a gente viu nas lives nos meses anteriores, né, ele já tinha publicado o Porquê da Vida, né, em 1885, né, houve várias reedições, né, no intervalo. Ele ficou conhecido no movimento espírita porque ele participou daquelas obras de conferências organizadas pelos espíritas. Então, os espíritas da França inteira, inclusive de Paris, chamavam ele para dar conferências, né, como a gente comentou na live anterior. E ele também era conhecido, né, na Liga do Ensino, nos maçons lá de Tours, e, inclusive, né, como ele ainda, mesmo que não era mais maçom, né, como mostrou Eduardo Carvalho Monteiro, né, ele saiu em 82, ele continuou amigo deles, né, ele não saiu brigando com eles, não, e continuava inclusive com um entendimento profundo na maçonaria, né, que ele conhecia, né, por ter frequentado aquele grupo lá há mais de 10 anos, né. Mas ele não, ele ficou fiel a essa base de Kardec, que era o que ele achava de mais lógico, de mais racional, que correspondia mais às convicções deles, né? Do Leon Denis, principalmente sobre a questão de Deus, né? Da inteligência suprema, coisa primeira de todas as coisas, né? Como definiu Kardec. Charles participava desse congresso, né? O Gaston Lúcio afirma que era um areópago de celebridades, né? Isso, é. Dentre as quais, não vou falar todas, né? A Duquesa do Pomar, o grande escritor Eugênio Nunes, presidente desse congresso, o Júlio Lerminat, não era espírita, né? E o relator, aqui no Brasil a gente conhece ele por Papus, a maioria dos brasileiros pronunciou assim, mas é Papus. o Gerard Encosse Papis. Então, que é um Que ocultista, era ocultista, né? figura até excêntrica, né, com aquele barbão, né? Isso. Ô Charles, então, se o presidente do Congresso não é espírita, né, e o relator é um ocultista, né, então a tua explicação foi cabal, não era um Congresso genuinamente espírita mesmo, era espírita e espiritualista, né? Mas, Charles, eu queria que você É. falasse dessa amizade de Leon Denis. O Papis era respeitado mesmo, era uma personalidade respeitada nos meios espiritualistas aí na França, né? Sim, claro, era super conhecido, né? Um dos maiores ocultistas, né? O ocultismo, na realidade, né? Vem trazendo uns ensinamentos secretos, né? Dos egípcios, lá de muito lá de atrás até hoje, né? Quer dizer, é um acervo, assim, de conhecimento, é uma forma de conhecimento que a gente não pode negar, né? E Kardec, ele veio um pouco vamos dizer assim, rompendo, né, indo lá buscar há vários milênios atrás o que o pessoal pensava e tudo, né? Não, Kardec ele fez aquela codificação do espiritismo, né, num ponto em tempo na história, né? Quer dizer, na metade do século XIX, né, com já a Revolução Francesa, já o espiritualismo racional, o magnetismo que tinha aberto também o caminho, né? Kardec veio trazer, né, a codificação com a ajuda dos espíritos, né, graças à mediunidade, né, que tinha, vamos dizer assim, existia também desde muito tempo, mas que houve aquela invasão, né, como diz o Arthur Conan Doyle, né, dos fenômenos mediúnicos naquele período, né? E foi, vamos dizer assim, não sei se existe a palavra em português, uma disrupção, né? Disruption em inglês. É uma palavra que, por exemplo, a Google foi uma disruption, né?
a realidade aumentada foi uma disruption, né? Quer dizer, essas ideias que mudam completamente, né? Uma concepção, um paradigma que vinha já vigendo há tempo, né? Pois o espiritismo é uma dessas disrupções, mas que até hoje, os especialistas, os etnólogos e tudo mais, estudiosos das religiões e das filosofias, não compreenderam ainda, né, essa obra de Kardec, né, que ele cortou com relação a dizer, ok, tudo isso que foi feito é muito bom, né? Os próprios espíritos dizendo, nós não viemos destruir a lei, mas cumpri-la, né? Que nem o próprio Jesus tinha dito, e que o Espírito de Verdade e outros espíritos repetiram, né? No início da codificação. A moral e todos esses ensinos, isso não muda uma vírgula, né? Amai o seu próximo como a si mesmo. Fazei aos outros o que queria que os outros fizessem para você, né? Amai a Deus acima de tudo. Então, nisso, nada mudou, né? Os espíritos só vieram confirmar o que a gente já sabia, né? Há milênios, né? Agora, em termos assim metodológicos, não, ele veio trazer uma obra, né, falando claramente a razão, rompendo também com a parte oculta, né, o ensino esotérico, né, escondido, reservado aos iniciados. Tudo isso não existe no Espiritismo, né? Todos os livros de Kardec foram publicados e qualquer um podendo ler, comprar, entender. Não tem nada do Espiritismo que não já foi publicado nos livros, ou que seja escondidos ou reservados para iniciados. Então, ele cortou com vários desses hábitos, né? Também a face um pouco escondida ou secreta da maçonaria, né? E fez alguma coisa completamente diferente, né? Completamente diferente, pegando o melhor de todas as bases anteriores, né? Tanto religiosas como o método da ciência, né? Que ele juntou nessa codificação. E é nisso que Kardec ainda hoje é pouco entendido. Agora, Leon Denis não, Leon Denis tinha um conhecimento, um entendimento muito profundo de tudo que aconteceu com Kardec, né? Com a codificação, e por isso que Leon Denis sempre ficou extremamente fiel a essas bases, embora ele não tinha olheiras, ele olhava, conversava com Papus, trocava argumentos, né? E ouvia eles, né? Porque de vez em quando a gente tem coisas para aprender dessas pessoas, né? Que essas tradições assim milenares, né? Não é para a gente descartar, realmente tem uma validade, né? Agora, será que ainda tudo é relevante hoje, né? Será que não tem coisas anacrônicas? E são essas análises que a gente precisa fazer, né? E que Kardec, com a ajuda dos espíritos da codificação, realmente vieram dar um puff, up, colocaram um novo, né? Milestone, como a gente diz em inglês, uma nova base, né? De reflexão. Agora, nesse congresso espírita espiritualista, né? Essa base, né, que Kardec queria desenvolver a partir daí nos congressos, né, ali não, voltou atrás, né, porque dentro dessas correntes que você citou, né, swedenborgistas, cabalistas, ocultistas, uns discutiam a existência de Deus, outros ainda discutiam o que é realmente a alma, etc. Ou seja, foi mais voltar quase na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, né? Não era construir acima de que Kardec deixou, né? Era voltar atrás, né? Para que esse pessoal todo pudesse entender um pouco melhor o que Kardec tinha feito. Agora, houve a maioria nesse congresso de participantes foram espíritas, assim mesmo, né? E dentro dos trabalhos que foram propostos, houve vários trabalhos espíritas de qualidade, né? Do Alexandre Delane e de alguns outros, né? Que eram espíritas sinceros, né? Convictos e que tinham um conhecimento profundo da filosofia que eles apresentaram lá. Bom, Charles, há poucos instantes lá atrás eu citei que com esse povo todo ali misturado, isso não podia dar certo, né? Claro Balaio de que, gato, né? né? Mas me diga uma coisa, esse primeiro congresso foi caracterizado por desentendimento muito fortes a respeito de pontos da doutrina, né? Isso. Desentendimento muito forte.
O Leon Denis vai sair em defesa da tese kardecista. Essa Isso. expressão é de Luce, tese kardecista, mas, pessoal, hoje os pesquisadores sabem que até em dado momento o Kardec usou também o termo kardecista, né? Que aqui no Brasil foi uma coisa, né? O pessoal, um kardecismo não. Kardec usou em dado momento esse termo também, né? O Leon Denis vai defender a tese kardecista. Charles Kemp, o presidente do Congresso que você declinou aqui, que não era espírita, o Jules Lerminat, não aceita a defesa do Leon Denis, vai fazer um discurso incongruente, até a respeito sobre Deus, mas parece que a espiritualidade vai desativá-lo, né? Ele tem um mal súbito, aí o Leon Denis, né, toma a palavra quando ele passa mal, e o Leon Denis vai com vigor defender Kardec e sua obra, né, daquela não aceitação do próprio presidente do Congresso, né? Como é que você vê esse desentendimento ali e o presidente Leon Denis firme? Porque o Leon Denis, ele sabia muito bem o que pensava aquela pessoa, né? Porque Leon Denis estava na maçonaria também, né? E quando o Grande Oriente, na França, né? Como o relata bem Eduardo Carvalho Monteiros, no livro dele, Leon Denis e a Maçonaria, né? O Grande Oriente retirou a noção do grande arquiteta, ou seja, de Deus, do credo, né, deles, em nome da liberdade de crença. E foi isso que motivou, segundo Eduardo Carvalho Monteiro, né, o fato que Leon Denis saiu da maçonaria, porque ele, né, como ele mostrou sempre, né, era profundamente convicto da existência de Deus, né, e não podia aceitar, vamos dizer assim, esse retrocesso do Grande Oriente, retirando essa noção do grande arquiteto. Então, ele estava falando com alguém, né, sobre assuntos que ele já vinha, né, que já vinham rodando no meio há quase uma década naquela época, né? Então, por isso que ele fez aquela resposta peremptória, né, dizendo: você não quer crer, né, a um Deus que vocês não podem conhecer, né? Aquele Deus incognoscível, né, na sua essência, mas que se revela pelas obras, né? E isso é toda a mensagem, né, que Leon Denis explicou, desenvolveu maravilhosamente algumas décadas mais tarde, né, no livro dele A Grande Enigma. Então, essa ideia Leon Denis já tinha ela muito forte, né? Então, alguém colocando em dúvida, né, essa existência mesmo de Deus, ou querendo desviá-la para uma noção mais panteísta, né, que foi isso o caso naquela altura, com aquele Jules Lerminat, Leon Denis não aceitava isso, né? Agora, isso ilustra, né, o tipo de coisa, né? Está muito claro, quem leu as 20 primeiras perguntas do Livro dos Espíritos já tem uma posição bem clara, né? Ou seja, voltou atrás, né, nesse congresso, né, misturando todas aquelas correntes, até essa própria base, né, da filosofia espírita, que é a existência de Deus, né? E essa, claro que Leon Denis, sendo espírita convicto, né, ele reagiu de maneira extremamente adequada. Bom, Charles, nesse momento aqui agora da nossa conversa, eu vou pedir licença, porque o Leon Denis vai fazer uma crítica aos dissidentes da obra de Kardec. Só que eu queria colocar esse texto, que eu acho que tem importância até aqui no Brasil, no movimento Sim. espírita hoje, né? Com licença, peço licença, Charles, que vou colocar aqui pronto, tá aqui a passagem de Leon Denis, no final do seu discurso de 11 de setembro, com todas as sessões reunidas, o presidente emitiu a ideia de que cada alma é uma emanação do pensamento eterno, uma alma universal, era a concepção panteísta, né? Uhum. Vós não quereis acreditar em um Deus que não podeis conhecer, né? Então, uma indisposição súbita impediu o orador de continuar. Leon Denis pediu a palavra para apresentar suas observações.
após um curto preâmbulo, entrou logo no assunto referindo-se às pequenas escolas dissidentes que já criticavam a obra de Kardec. É esse o momento aqui, Charles. Vejam o que diz Leon Denis. Tem se esforçado por divulgar na França um espiritismo chamado positivista, uma doutrina seca e fria que nada tem de comum com o kardecismo. Então, tomando a defesa de Kardec, falou com um tato e um vigor admiráveis. Dizem que Allan Kardec tem sido muito econômico e deixou muito lugar em sua obra para as ideias místicas e católicas. E isto não é exato. O mestre poupou o cristianismo e não o catolicismo. Allan Kardec manteve a moral superior, eterna, que reconstruiu e haverá de reconstruir tanto as sociedades terrenas como as sociedades do espaço. Meu querido Charles Kemp, eu queria que você falasse sobre essa passagem, né? Esse tal espiritismo positivista, frio, seco, que Denis reage veementemente, né? Nada tem a ver com a obra de Kardec, né? Pois é, você tocou realmente, esse extrato que você mostrou, tocou exatamente no ponto, né, o problema. E veja bem que aqui se fala dos espíritas, né, já não fala dos espiritualistas que a gente já viu antes, né, que os espíritas que tinham algumas, né, o Deus e a existência da alma e tudo, né, mas que seguiam, né, aquela palavra do Flammarion, que não tem sido bem entendida, inclusive é uma palavra que se atribui muitas vezes erroneamente a Kardec, né? Quando Flammarion disse, o espiritismo será científico ou não será, né? Isso não vem de Kardec, vem de Flammarion, né, que ele pronunciou, se não me engano, lá no túmulo do Père Lachaise. E entre os que seguiram, vamos dizer assim, interpretaram de maneira um pouco extrema isso, né? Sobre esse espiritismo científico, né? Foi o próprio Lemarie, né? Sociedade Científica do Espiritismo, fundada pela viúva de Allan Kardec, né? A Sociedade de Continuação das Obras de Allan Kardec, né? Foi renomeada, ainda com Amélie viva, na época, por Lemarie, Sociedade Científica do Espiritismo, fundada por Allan Kardec. Quer dizer, pega o prestígio de Allan Kardec e coloca nele uma etiqueta puramente científica, né? Quer dizer, eu sempre digo, quem diz que o espiritismo é uma religião se engana, porque rebaixa o espiritismo. Quem diz que o espiritismo é uma ciência também se engana, porque rebaixa também o espiritismo, né? Mais uma vez, Kardec pegou o melhor das religiões, que é essa moral evangélica, como foi citado agora no texto, né? Aquela que é indiscutível, aquela que a gente encontra também nos Vedas, no Alcorão, em todas as religiões do mundo, né? Fazei aos outros o que você gostaria que os outros fizessem para você, né? Que você encontra em todos os textos. Deus e Jesus não deixaram ninguém de fora, não deram privilégio para ninguém, nem para os cristãos, né? Seria muita presunção para a gente cristão pensar isso, né? Ninguém ficou de fora, né? Então, ou seja, essa moral é universal, foi isso que Kardec pegou, deixando de lado os dogmas, os rituais, hierarquia sacerdotal, manipulações das massas, etc., né? Pegou também o melhor da ciência, né, que é o método, e juntou ambos nesse conceito novo, né, que é chamado espiritismo, entendeu? Charles, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você fez uma colocação maravilhosa, né? Como você disse, a moral universal, né? Desde os Vedas e tudo. Mas, da mesma forma, eu lhe pergunto que três revelações: Moisés, Jesus e o Espiritismo. O Espiritismo é a terceira revelação que veio num tempo que não podia ser revelado lá na época da segunda revelação, né? Dentro Sim. dessa moral universal e o livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o melhor exemplo de modelo e guia da humanidade, os Espíritos respondem Jesus. Toda essa moral universal, o Espiritismo sintetiza
Mas Jesus, por ter vindo depois da revelação lá dos Vedas e tudo, seria a moral mais excelente, não estou dizendo a única, seria realmente como as três revelações sucessivas, Jesus, por ter vindo depois, Olha, até essa questão das três revelações é uma visão judeo-cristã. judaica Porque se cristã. você escuta um muçulmano, né, ele não concorda com isso. Ele diz, não, o último profeta, o último revelador foi Maomé. Né? Ou seja, nessas três revelações não tem Maomé, entendeu? Essas três revelações é uma visão judeo-cristã, entendeu? Porque quando o muçulmano diz que Maomé é o último profeta, eu até dou razão a ele. Maomé provavelmente foi o último profeta como pessoa, né? Tanto é que no caráter da revelação espírita que Kardec escreveu de maneira luminosa lá, primeiro capítulo da Gênesis, né? Ele explica que a revelação espírita não é personificada num indivíduo, como era Maomé, como era Jesus, como era Moisés. É um conjunto de espíritos, né, agindo sobre um conjunto, sobre a humanidade toda, né, virtualmente, né, que trouxe essa revelação, entendeu? Ou seja, que Maomé foi o último revelador em termos de profeta como indivíduo, pode até ser que os muçulmanos têm razão, né? Agora, falar das três revelações, né, precisaria fazer também, incluir aí em algum canto os Vedas, precisaria incluir também o Alcorão, né? E as outras correntes. Realmente, qual é o melhor guia e modelo? Eles respondem: vejam Jesus, né? E o que fica claro, né, é que Jesus é provavelmente, né, o espírito mais evoluído que já Bom, se reencarnou no é isso. planeta É e que isso. exemplificou de maneira mais perfeita, né, as leis divinas. Agora, Charles, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A É isso. revelação Moisés, segundo o Cristo, terceiro Espiritismo. Está lá. Isso. A obra de Kardec, né? Mas foi o espírito israelita que ditou isso, né? O Rodolfo Mardoché. Kardec Inclusive estava em colocou lá, Mulhouse, né? né? Que fica a 30 quilômetros daqui de distância, né? A cidade bem perto de onde eu nasci. Então, ele era um espírita israelita, né? E ele tinha também essa visão judeu-cristã. Inclusive, a abertura desse israelita, né? Em reconhecer Jesus e reconhecer também o espiritismo, né? Naquilo é uma coisa digna realmente de ser mencionada, né? Mas, né, como eu digo, só um terço da humanidade é cristã, né? Os dois terços são de outras religiões, né? O catolicismo era a religião única autorizada na França até a Revolução, até 1789, poucas décadas antes da codificação. Então, o Kardec propriamente dito, todos os espíritos, né, os médiuns que trabalharam na codificação, ainda estavam fortemente impregnados, né, dessa cultura católica. E é por isso que, na forma, né, a gente encontra na doutrina frases como Deus pune, Deus castiga, que, tomado, vamos dizer assim, no sentido literal, errado. Deus não castiga, Deus não pune, né? O que é o castigo de Deus, né? Você bate no seu dedo com martelo, o castigo é que dói. Mas não é Deus que castiga, são as leis naturais, universais, imutáveis, que se aplicam de igual maneira a todos, que fazem que dói. A lei de causa e efeito. Não é Deus que diz, você se bateu com o martelo, agora te puno, entendeu? É simplesmente mudar a visão, né? Entender esse problema de forma, né? Quando diz que Deus pune, Deus castiga, simplesmente é a aplicação das leis naturais, né? E a partir daí, né? Você resolve o problema de forma, e Kardec, inclusive, ele diz isso de maneira muito clara, já no Livro dos Espíritos, no Céu e Inferno, em várias obras, né? A lei de causa e efeito e tudo mais, que permita entender perfeitamente, né? E tirar, vamos dizer assim, esses problemas de forma que até hoje, né? Muitas pessoas criticam o Livro dos Espíritos aqui na França por causa desses problemas de forma. Por isso que a gente precisa ter, que nem o Leon Denis fez, né? Muita pedagogia para poder explicar. Não,
volta no contexto e veja bem, né? E aqui mesmo Leon Denis diz que é inexato, né? Quer dizer, é um problema de forma, não é um problema de conteúdo, de ensino, de fundo, como dizia Kardec. Charles, aquele velho ditado, né? A letra mata, o espírito vivifica. Quer dizer, os espíritas não podem ler as coisas também ao pé da letra. Agora, você viu no texto onde ele diz que Kardec poupou o cristianismo, não o catolicismo, né? Até isso eu acho que talvez Kardec também poupou os católicos, né? Porque Leon Denis ele era um pouco mais duro com os católicos, entendeu? Bom, agora, eu queria a sua opinião também, claro, sobre a outra vertente, né? Você falou muito bem aí que o Lema aí foi quem colocou para sobressair o espiritismo científico, né? Isso. Então, veja bem a pergunta que eu quero lhe fazer, né? Aliás, o Carlos Sete Bastos teve um momento muito feliz na entrevista com ele, Charles Kemp, a esse respeito também. Charles Kemp, há uma bolha aqui no Brasil dos espíritas cientificistas que tem aquela visão que o Leonardo Marma, articulista, escritor espírita, ele tem uma definição genial também, que são os Kardec estritos. No seu caso, você cita aqueles que são estritos com a religião, que tem que ser universal. Mas na ciência também, tem aqueles que são estritos só o que está em Kardec. Aí eu pergunto ao presidente da Federação Espírita Francesa, né? Charles, essa visão de só aceitar o que está na obra de Kardec não é um bloqueio da questão da progressividade, de que o Espiritismo é uma doutrina progressiva? Como é que você pensa isso? O Kardec deu ao espiritismo um caráter essencialmente progressivo, né? Não significa que eu acho que não é assim, então a gente muda. Não, não é questão de achar ou de opiniões. Tem que ser demonstrado pela ciência e, de uma certa maneira, universalmente aceito para poder mudar um dos pontos fundamentais da doutrina. Agora, interessante que aconteceu com o espiritismo um pouco a mesma coisa que aconteceu com o magnetismo, né? A gente sabe que no magnetismo, né, do Mesmer, houve duas correntes logo no início, né? O Deleuze, já nos anos 1810, 1820, né? Que era espiritualista, né? Observavam sonâmbulas que diziam, mas tem um espírito aí falando comigo e tudo mais, né? Quer dizer, convicto, né? Da existência da alma. E houve também os magnetizadores fluidistas, né? Aqueles que, não, tudo é propriedade do corpo humano, não tem esse negócio de alma, não precisa de tudo isso, não. Os segundos, por que eles tomaram essa. É justo quando o Leon Denis fala do misticismo, né? Muitas pessoas pensam que assim que você fala de alma, né, é religião. Assim que a gente fala de alma, é uma coisa de crença, não é uma coisa científica mais, entendeu? E até hoje a ciência sofre disso, né? Dessa aversão, de uma certa maneira, ao paradigma espiritualista. Está caindo aos pouquinhos, né? O Alexandre Moreira Almeida, o Humberto Coelho, que você citou, né? Eles estão trabalhando muito fortemente para mostrar que a hipótese da explicação da existência da alma, né? Visto a convergência de evidências que há nesse sentido, né? Tem que ser considerada como hipótese de reflexão e de trabalho pelo mundo científico, né? Mesmo que né, o cientista não pode dizer, não, a alma, eu não vi a alma, então não existe. Eu não acredito, então não existe. Isso não é um raciocínio científico, é um dogma. O que os cientistas ficam criticando da igreja com dogmas, os próprios cientistas têm os dogmas do materialismo, que é um deles, né? E por que esses espíritas, né, da ala científica, né, que entraram nessa ala científica? Porque eles queriam conquistar o reconhecimento dos científicos e da ciência oficial, pois isso nem os magnetizadores fluidistas conseguiram, né? Nem esses espíritas ditos científicos conseguiram, ao contrário, levaram mais críticas. Você se diz científica e é tão supersticioso como os outros, né? Nem mesmo os Charles Richet, William Crookes, Frederick Myers, Gustave Gelet e um monte de outros, né, conseguiram, né? Eu vejo hoje a posição dos filósofos
de hoje em dia contemporâneos, né, sobre o Charles Richet, né, do Tratado de Metapsíquica, que era o Charles Richet era um dos mais reticentes com relação ao paradigma materialista, né? O que hoje os filósofos dizem do Charles Richet? Quando um prêmio Nobel escreve sobre uma área que é fora do assunto de especialidade dele, no caso fisiologia, né, que é o prêmio Nobel do Charles Richet, quando eles saem dessa área, eles dizem coisas totalmente absurdas. Ou seja, ninguém conseguiu, né, o fato de se comprometer para poder ganhar, vamos dizer assim, o reconhecimento da comunidade científica, fracassou em todos os casos, né? E é isso que Leon Denis sentiu muito bem, né? Quer dizer, esse negócio de fazer, de tirar uma parte, uma das vertentes fundamentais do espiritismo, né, que é esse aspecto moral, esse aspecto de reforma moral, de trabalhar por um mundo melhor, né? Tirando esse aspecto, já não é mais espiritismo, entendeu? Que nem você fazendo só religião com dogma e tudo, tirando metodologia científica, você também não faz mais espiritismo. Perfeito, Espiritismo é a união do melhor de ambos, entendeu? De cada um. E assim, isso que é o espiritismo. perfeito, perfeito, Charles, né? Como você disse, nem religião e nem só ciência, né? É isso aí. É o Charles, melhor da religião, o melhor da ciência, juntos. Mas se você qualifica o espiritismo de religião, você puxa ele de volta para baixo, entendeu? Porque se você diz aqui na França, não, o espiritismo é ciência, filosofia é religião. Ah, é religião? Eu saí de uma religião, não é para entrar numa hora, numa outra o cara levanta e vai-se embora. Porque a religião é tão carregado negativamente, né? Superstição, o pessoal só vê os aspectos negativos da religião, né? Então sai, né? Não é isso que eu estou procurando. Agora, falando de ética, falando de moral, dessa moral universal, dos ensinos de Jesus, eles, né, fazer ao outro o que você queria que o outro fizesse, isso as pessoas não discutem. E às vezes aplica muito mais, né? Mesmo dizendo, oh, o povo europeu é frio, mas não, o povo europeu tem uma certa ética, né? Vê os países da Escandinávia lá, a taxa de corrupção é extremamente baixa, né? O político pega com a mão no bolso, se demite no mesmo dia, não busca nem se justificar, nem discutir, admite o erro e sai, entendeu? Se fosse no mundo todo assim, seria bom. Se fosse na França assim, seria bom, né? A França não chegou ainda nesse aqui no patamar. Brasil tem corrupto que ajuda a igreja, viu? Não quis mencionar o Brasil, mas é isso. Charles, uma última pergunta para você que eu achei é o fecho da pesquisa do Gastão Luz, né? Você sabe que Kardec, na época, foi muito combatido pelo clero, né? As, Isso. as diatribes que Kardec sempre respondia, né? Estava ali no Congresso um padre observando tudo, né? Que é o padre Rocard. Mas, Charles, Isso. quem é o depoimento desse padre Rocard, quando ele vê, ele cita que mais de 30 vezes Leon Denis toma a palavra e ele fica tão impressionado que ele diz assim, que ouvindo o Leon Denis, ele se lembrou das palavras de Jesus. Quando tiverdes de falar, não penseis no que dizer, que o Espírito te soprará, né? Quer dizer, o Leon Denis convenceu até o padre católico ali presente, né, Charles? Não, mas é porque, vamos dizer assim, uh, o Kardec sofreu muita pressão dos jesuítas, principalmente, né? Porque eles viam no espiritismo uma ameaça sobre a hegemonia deles, né? Infelizmente, a natureza humana é assim, né? Agora, alguns desses padres, principalmente pastores, né? Esse Abbé Rocard, né? Ele reconheceu no Leon Denis uma pessoa com um ideal muito forte, né? Eminentemente espírita, ou vamos dizer assim, se quiser, espírita kardecista, né? E também via essa facilidade, essa eloquência que ele tinha, né? Por isso que eu disse, depois desse congresso de 1889, Leon Denis ficou conhecido não somente no meio dos espíritos, do movimento espírita, mas também no movimento espiritualista em geral. E ele foi amigo do Papus. Quando fomos com Eduardo Carvalho Monteiro lá em Tours, né, encontramos cartas trocadas entre Papus e Leon Denis, quer dizer, ficou amigos dele.
né? Ele não tinha essas olheiras do espírita, só pensando no espiritismo ou só Kardec, né? Não, olhava também o que se passava dos outros lados, né? Agora ele ficava firme naquele paradigma sólido que Kardec trouxe, né? Que isso é que é a atitude certa. Ficar firme não significa que seja como se fosse gravado na pedra, totalmente imutável. Não, mas ficar firme porque tem uma consistência, vamos dizer assim, extremamente consistente com o conjunto, né? Então, se a gente muda um dos pontos, a gente precisa sempre guardar a verificação dessa consistência. Será que é coerente com o restante da filosofia, né? Porque se a gente começa a introduzir no espiritismo coisas, vamos dizer assim, um pouco exóticas ou esdrúxulas, né? Aí vai perder essa consistência e vai perder muita força, né? Mas a doutrina está aí, né? Os espíritos trouxeram, tomara, né, que é hoje, né, a gente possa entrar num período, vamos dizer assim, onde depois de 150 anos, né, da evolução do conhecimento, da ciência, né, a relatividade, a física quântica, né, um progresso imenso, né, que possam novamente chegar a um período, né, onde os espíritos venham, né, junto de pessoas sérias, né, procedendo que nem Kardec procedeu, que nem Deontay procedeu, né, para trazer alguns complementos ou esclarecer alguns pontos que não foram ainda esclarecidos na doutrina espírita. Né? E é isso justamente que o nosso irmão Carlos Sete, né, estava buscando, né, ver o quanto disso aconteceu até hoje, e na realidade aconteceu muito, muito pouco sobre isso. Mas é nisso que a gente tem que se dirigir. Né? E esse Abbé Rocat reconheceu Leon Denis é uma pessoa realmente extraordinária, né? E pronto. Né? E todos, mesmo que seja padre, né? A partir do momento que não tenha aquelas olheiras vaticanianas ou materialistas ou sei lá o que for, né? Hegemônicas, né? Acaba reconhecendo a beleza, né? A grandeza e a força da doutrina que Kardec nos legou e que Leon Denis representou de maneira tão brilhante naquele congresso de 1889. Bom, infelizmente, um programa desse tem que chegar ao fim. Charles Kemp, olha, foi uma aula. Olha, você me tirou tanta dúvida sobre esses congressos, com explicações muito razoáveis, né? Então está esclarecido, só que Charles Kemp comprovou ali com documentação, né? Primeiro Congresso Internacional de Espiritismo em França, mas mesmo assim era E espírita e espiritualista. espiritualista, né? O Isso. puro mesmo congresso, primeiro que foi só espírita, foi o histórico lá de 88 de Barcelona, né? Charles Kemp, olha, você voltou mais afiado, vou dizer a você, mais bonito, sabe por quê, Charles Kemp? Porque você bebeu água aqui do Recife novamente, né? Isso, né? Aí, Indaiá, né? Indaiá, ele se lembra, Lado de, como se chama aquele lugar? De aldeia, né? aldeia, né? Monte Aldeia. Tem até um centro espírita muito bom, Charles. Fraternidade Espírita de Aldeia, viu? Ah, sim. Você palestra lá com um jardim imenso, é aberto, né? Com sapo bugeando, os pássaros. É um negócio interessante, né? E eu queria aqui citar, o Charles falou no Humberto Gilbert Coelho, que eu me referi em off, antes da gente começar a gravar. Mas um abraço que, como o Charles diz, Humberto faz um trabalho notável. Teve aqui na nossa Casa dos Humildes, né? E é neto da grande Sueli Caldas Schubert, né? Charles, querido, você faz a prece final. Vamos lá. Agradecendo imensamente, novamente, nosso Pai, por todas essas bênçãos, por todos esses missionários que vieram, Jesus, né, o guia e modelo, né, Kardec, Leon Denis, tantos outros, nos trazendo essas luzes, esses elementos sobre essas leis naturais, para nortear a nossa evolução rumo à felicidade. Imensamente grato por essa oportunidade de estarmos reunidos hoje, para podermos trocar sobre esses assuntos, para podermos refletir, meditar, gravar essas lições nos nossos corações,
colocá-las em prática, dar o exemplo em torno de nós, e que possam também essas meditações, esses pensamentos serem benéficos para os espíritos que possam estar assistindo essa live conosco no dia de hoje. Muito obrigado por todas essas bênçãos e que a paz de Jesus permaneça com todos nós. Que assim seja. Assim seja. Pessoal, uma explicação, não é? A gente está aqui nesse último programa do ano. Infelizmente, eu já comuniquei a Charles, não vai haver programa na primeira semana de janeiro e na segunda semana de janeiro também, por causa do Natal e do Ano Novo, né? Quer dizer, eu vou ficar com saudade maior ainda de Charles Kemp, né? Mas vai ser bom porque eu vou reencontrá-lo em fevereiro, né? Com vontade de revê-lo. Você perdoa, né, Charles? Só janeiro não tem problema. Claro, claro. É época de férias, né? Todo mundo tem direito, né, às férias para justamente a gente voltar à fonte, né? Então vou ficar É, descansando fora do Recife e tomando água em Dayá, em homenagem a Charles Kemp, né? Charles, gratidão, um abração, viu? Muito obrigado, Monsieur Charles Kemp, merci beaucoup. merci beaucoup, merci à tous. Tudo de bom.